Na edição de hoje você vai ver: Indaiatuba registra índice extremo na radiação dos raios UV. Mais de 792 milhões de reais são investidos na cidade em 2014. População opina sobre o aumento no valor do salário mínimo. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Ontem, alguns bairros aqui da nossa cidade enfrentaram um temporal com muito vento por volta das 7 horas da noite. No bosque, que fica no bairro Jardim Regente, por exemplo, a vegetação sofreu galhos quebrados e muitas folhagens nas ruas. De acordo com o SAI, o índice pluviométrico que fica no ETA 1, na Vila Avaí, registrou 31,5 milímetros de chuva. Já no centro da cidade, a Praça Prudente de Moraes teve essa árvore aí que caiu. Segundo a assessoria da Prefeitura, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar 8 grandes árvores e estima-se que a velocidade do vento atingiu 80 quilômetros. Em janeiro, por causa do verão, o sol, além de nos aquecer, emite índices elevados de raios ultravioleta. Por isso, é preciso cuidado antes de se expor ao ar livre. Óculos de sol, roupas leves e chapéu. Tudo para amenizar o calor dos dias quentes de verão. Muita gente usa medidas simples para se cuidar. Não, com certeza. Eu tomo bastante água e uso um protetor solar. O sol muito quente. Demais mesmo. A técnica de enfermagem Olésia Lopes também comprou a famosa sombrinha para se proteger do sol. O sol muito quente. Demais mesmo. A procura pelos guarda-chuvas e sombrinhas cresceu e os estoques nas lojas diminuíram. O lojista Enio De Genaro está vendendo muito mais nos dias de sol do que quando chove. Antigamente não vendia tanto no sol, né? Hoje já vende bem mais. O pessoal não procura só para chuva, né? Essa semana, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou o índice de raios ultravioletas no número 14, já considerado extremo e que exige muitos cuidados, principalmente para quem trabalha ao ar livre. A gente costuma orientar para que se use o EPI, que é o equipamento, né, de previsão individual. Então é a blusa manga comprida, coloca um chapéu com aba, se proteja bastante o rosto, a nuca, enfim, o corpo todo. E se hidrate bastante que vai sair bem. Não se exponha muito ao sol não, porque está muito alto o ultravioleta. A Defesa Civil orienta que a população evite se expor ao sol nos horários em que o ultravioleta está mais forte, já que a alta incidência pode causar problemas de saúde em longo prazo. Bom, primeiro tem que se proteger, bastante protetor solar. A gente orienta que das 10 às 16 evitem fazer qualquer esforço físico. Com o tempo ela pode aparecer doenças, câncer de pele, né? Que é o mais provável, né? que ocorra. Então se protegendo assim, futuramente vai ter uma velhice tranquila. E se você é empresário ou pensa em abrir um negócio, fique atento. A adesão do Simples Nacional termina no dia 30 de janeiro. O imposto é destinado ao micro e ao pequeno empresário e possibilita o pagamento de 8 tributos federais em uma única guia, podendo reduzir o imposto em até 40%. A adesão pode ser feita pelo portal www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. E agora a gente confere onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Colégio Montreal, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no cruzamento com a Rua Carlos Klink, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. E no próximo bloco, mais um convidado vem aqui no estúdio do Indaiá Notícias para um bate-papo sobre o balanço do ano passado. O tema da vez será orçamento e valores. Então, não saia daí, o intervalo é rapidinho.
Pessoal de casa, a gente voltou aqui no Indé Notícias e hoje a gente vai falar de Secretaria da Fazenda. Quem está aqui comigo hoje, representando o secretário da Fazenda, Braulio Antônio Leite, é o diretor de área, José Antônio Giacomino, conhecido como Juca, né? Ninguém conhece ele com o nome... É o Juca. Sim. Então seja bem-vindo aqui ao Indé Notícias e a gente vai conversar um pouquinho sobre 2014 na Secretaria da Fazenda. Muito obrigado. É um prazer e uma obrigação nossa vir prestar conta a todos os munícipes, a qual devemos muito respeito, porque é o dinheiro do povo que está sendo aplicado em nosso município. Tá certo. Então vamos falar um pouquinho, porque tem muita gente que às vezes fica meio perdido com a Secretaria da Fazenda, às vezes não entende, né? Então vamos explicar um pouquinho o que faz a Secretaria da Fazenda. Tá. A Secretaria da Fazenda é uma secretaria que aparece pouco, tem pouca visibilidade, porque ela trabalha como apoio. E nessa Secretaria da Fazenda ela tem uma estrutura de departamentos, além do gabinete do secretário, ela tem um departamento de dívida ativa, ela tem um departamento, eu vou explicar depois cada um, primeiro eu vou citá-los. Tem o departamento de rendas imobiliárias, é o DERIM, o departamento de rendas imobiliárias, que é o DEREM, tem o departamento financeiro e o departamento de contabilidade e planejamento orçamentário, do qual estou ligado. O departamento de dívida ativa onde são contabilizados todos aqueles impostos que não foram pagos no exercício, no ano, e que vai para lá e que posteriormente vai ser cobrado via judicial. A grande novidade deste ano foi uma decisão muito inteligente do senhor prefeito em criar o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, onde teve alguns benefícios. Mas no dia a dia ela cobra as dívidas que podem ser pagas através de parcelamentos, tem um aspecto social de pessoas que têm uma única propriedade, condição social muito desfavorável, então há uma análise e pode-se conceder algum desconto de juro e multa, mas socialmente falando só. O departamento DEREM é o departamento de rendas mobiliárias, ele cuida basicamente do ISS, o que é o ISS? É imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então toda pessoa que presta serviço, seja ela jurídica ou física, ela tem que pagar. Além do que também os tomadores de serviço também devem pagar devem recolher quando tomam serviços. Isso é o ISS, é um imposto municipal que no momento está sendo muito assim incentivado pelo senhor secretário, pelo senhor prefeito, obviamente, para que haja uma divulgação, principalmente junto aos tomadores de serviço, evitando que se deixe de recolher, muitas vezes até por desconhecimento. A ideia da prefeitura não é, no primeiro momento, penalizar, mas sim dar conhecimento. Temos o DERIM. É importante, né? A Secretaria da Fazenda é a arrecadação, é o dinheiro que é arrecadado e investido depois no próprio município. É o que dá suporte para as ações do prefeito e para outra secretaria. Então, tudo que a gente viu durante todos os balanços das outras secretarias, o dinheiro vem da Secretaria de Distribuição da Secretaria da Fazenda. Quase que totalmente. Fora os convênios, é a Secretaria da Fazenda que fornece recursos financeiros. Quando vocês olham aí uma praça bem conservada, uma rua bem asfaltada, uma educação de qualidade como Indaiatuba tem, uma saúde que, se comparado a outros municípios, nós podemos até elogiar, atrás de tudo isso aí tem um custo financeiro. A Fazenda é que sustenta isso aí. E mais importante que isso, que essas ações, quando são tomadas ou iniciadas, tem que haver recurso. A gente vê muitos municípios em situações que às vezes não consegue concretizar uma ação porque não foi bem planejada no começo com recurso, normalmente com recurso financeiro. E qual a situação da nossa cidade, então, em 2014? A situação da nossa cidade é muito equilibrada, eu tenho orgulho de participar. Eu comecei no governo do Reinaldo em janeiro de 97, quase 18 anos, aí vai fazer. E de lá para cá, as obrigações financeiras do município foram todas cumpridas fielmente, algumas exceções de algum fornecedor que às vezes extravia um documento fiscal, mas de regra, este ano nós vamos fechar equilibrado,
já foi pago o 13º, semana que vem os funcionários vão receber o o final salário de dezembro. foi De dezembro. tranquilo. Mas eu não acabei de falar dos departamentos, me desculpe, viu, Bruno? Não, imagina, que é muita O coisa. departamento financeiro, o departamento imobiliário cuida do IPTU. O IPTU, todos nós conhecemos, é o imposto que nós pagamos pela propriedade de imóvel. Foram expedidos cerca de 101, 102 mil carnês, com uma arrecadação prevista para esse ano, e vai concretizar cerca de 64 milhões por aí. Cuida também do ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Para quem não conhece o imposto, quando você compra uma propriedade imóvel, e você tem que pagar esse imposto, é do município. É muito bem controlado, é muito bem organizado o departamento. Nós temos um departamento financeiro, que é o departamento que cuida do dinheiro propriamente dito. Ela faz pagamentos diariamente, ela cuida dos saldos bancários, ela aplica o dinheiro, ela controla, tem muitas contas, tem contas que é específica da educação, específica da saúde, tem geral, tem convênio. Então esse departamento basicamente cuida disso. E por fim eu deixei o departamento que eu trabalho, que é contabilidade, que registra tudo, e o departamento de planejamento orçamentário. Nós já estamos pensando em 2015 há muito tempo. Nós já estamos começando a pensar 2016. Tem que pensar para frente, né? Sim. Se você vai mexer com dinheiro, mexer com planejamento, tem que pensar um pouco mais à frente para dar tudo certo. A administração pública, ela torna-se até razoavelmente fácil, não muito complicada, se a gente comparar a nossa vida. Se na nossa vida a gente fizer um planejamento daquilo que a gente recebe, começa a TV lá na frente, a gente consegue atingir os objetivos com mais facilidade ou com uma probabilidade muito maior. É o que tem pautado o Departamento de Planejamento, dando suporte ao senhor prefeito, para que ele, quando resolva fazer uma ação que já está devidamente planejada, tenha o recurso suficiente para pagar. Entendi. É de ressaltar que em Indaiatuba eu desconheço qualquer obra ou qualquer ação que está pela metade ou que ficou parado por problema financeiro. A gente não teve esse problema, a gente teve várias obras ao longo do nosso ano, então... Sim, obras, sim. É verdade. 2014, foram 792 milhões, isso foi o orçamento? Olha, a gente precisa tomar um cuidado quando se fala em orçamento municipal, porque quando você fala 792, não são todos os recursos financeiros da prefeitura. Há recurso financeiro do SAI, que é exclusivamente dele, que deve ser aplicado lá, e que na Indaiatuba passamos por essa tempestade de falta de água. É uma contradição falar isso, mas... e que nós não tivemos grandes consequências aqui na Indaiatuba, porque eles investem para você poder ter água encanada e coleta de esgoto. Nós temos o CEPREV, que tem recursos que são também vinculados ao CEPREV, que garante uma assistência de saúde aos funcionários e garante também uma aposentadoria aos funcionários. Nós temos um dinheiro da FIEC, que vem do governo federal, que é deles, nós não podemos mexer. Então, eu não lembro agora de cabeça desses 792, mas deve ter sobrado uns 500 milhões, mais ou menos, da prefeitura exclusivamente. E desses 500 milhões, nós temos que mandar dinheiro para a educação, que é da Constituição, no mínimo 25%. Nós não estamos discutindo isso aqui, mas poderíamos fazer uma entrevista só para ver como é que gasta dinheiro na educação. Nós temos que mandar dinheiro... Podemos, o convite está feito. Nós podemos falar da saúde, que também tem dinheiro vinculado à saúde, é dela, ninguém pode mexer. São etapas, né? São departamentos. Então, para a saúde vai esse valor, para a educação esse valor. Mas eu acho que a grande importância que nós estamos discutindo aqui é o que aconteceu com esse orçamento. Sim. Foi muito bem, obrigado. Os compromissos estão pagos, não temos nada em atraso. A título de curiosidade, há 18 anos atrás, nós fizemos uma renegociação de dívida. Eu falo nós porque eu estava lá, eu participei. Junto ao Banco do Brasil, vamos pagar a última parcela agora, dia 25 de janeiro. No final agora de janeiro. Isso. Então, acabou. Isso pago a 178, 179 parcelas pontualmente, e vão pagar a 100ª, 80ª. Que felicidade de pagar a última. A última. Não tem nem... Acabou com essa dívida. Acabou.
Que bom, que bom. Mas vamos falar um pouquinho dos impostos, porque não tem como não falar, né? Vamos falar de impostos. Depende do lado que você pensa, é muito bom, do outro lado, muito ruim. Tem que ficar claro que o imposto é uma coisa necessária. A gente pensa em impostos, a gente não pensa numa coisa muito boa, porque todo mundo tem que pagar. Isso é imposto. Mas essa arrecadação é em benefício do município e de várias coisas que são aplicadas aqui, certo? O imposto se torna mais doce se ele for muito bem aplicado. Se a gente percebe que o administrador público está aplicando corretamente, a gente não tem tanta dificuldade em pagar. Esse reflexo aqui na Indaiatuba nós podemos medir pela inadimplência do IPTU. E como está a situação? A situação do ano passado, esse ano não fechou, a gente estava falando aí que ainda tem coisas para entrar, a gente não tem um dado fechado. Mas do ano passado foi 10,42. Em 2014? 2013. 10,42. Se compararmos essa inadimplência com a atividade privada, talvez seja alto, mas se compararmos a outros municípios da região, é muito mais abaixo, é baixa, é a melhor que tem de inadimplência. Isso é um sinal da confiabilidade que o governo tem e da responsabilidade da população em saber que o dinheiro está sendo aplicado corretamente. Sim, isso é importante. Importante. Uma coisa que você tem que falar também de outro imposto é o IPTU. E uma das coisas que foi uma campanha feita em 2014, principalmente no finalzinho, foi o incentivo das pessoas a terem o IPTU digital. Então, quando eu elogiei o departamento, não só o DEREM como o DERIM, que são organizados, é que nós já estamos numa fase onde a informática vai dominar e está dominando, né? E nós já temos o IPTU digital, que evita gasto de papel. Cerca de 2.500 carnês vão ser feitos. Já tem também a taxa de licença e funcionamento digital, que é o alvará. Eu não posso precisar o número, mas acredito que cerca de 800 mil, que são mais pessoas jurídicas, então eles têm mais facilidade. Isso é um passo muito importante hoje, pensando no futuro, porque quando no futuro todos nós estivermos com um computador bem papapá, tiver avançado, já tem um instrumento já com experiência. O importante é a experiência do assunto. E facilita às vezes. Você recebe o carnê digital no seu e-mail, você paga, às vezes o papel você esquece, ou você perde a data, e às vezes já está ali marcado, já está guardadinho, é uma facilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Fala mais um pouco de impostos. Pô, eu estou aqui para falar de imposto, só de coisa... Por isso que a Fazenda não é bem-vinda. O patinho feio da administração é a Fazenda, porque só fala em impostos. Não, mas tem que pensar de um lado positivo. A verdade é essa. ICMS. Como foi a arrecadação? A arrecadação deste ano... A gente, quando tem preparado o orçamento, do nosso critério fazer um orçamento sempre cauteloso. Fazer um orçamento sempre conservador. Porque se a gente for muito otimista e a gente não arrecada aquilo que está previsto, a despesa vai ser executada. Ora, você executa a despesa e não tem a receita, alguém não vai receber. A gente chama na nossa linguagem lá de contabilidade restos a pagar, sem provisão de disponibilidade, sem provisão de fundo. Isso é condenável, altamente condenável, pelo Tribunal de Contas, não deve acontecer. Então, quando a gente faz o orçamento, a gente sempre se preocupa com a história das principais receitas, tem cálculo, e o ICM em 2014 foi muito bom, nós arrecadamos aquilo que estava previsto, por isso que nós temos uma situação. O ICM é o principal... A principal receita que nós temos, não é imposto, porque ela vem do Estado, a gente chama de transferência isso aí, mas é a principal fonte de receita do município que é industrializado. Nós somos... Como é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem porque tem um índice que a gente participa. Eu não vou falar de como se forma o índice aqui, que é um outro assunto também para uma meia hora, mas nós somos o 31º, 32º município do Estado que tem o melhor índice de participação. Olha que bom. Fruto de uma industrialização. A situação da cidade, a situação econômica, toda a situação da industrialização aqui na cidade colabora para isso. É fonte importante para formar o ICM. Entendi. Que mais impostos que a gente pode conversar? Podemos conversar de PVA também. Vamos falar de PVA agora. PVA nós vamos arrecadar esse ano cerca de 41 milhões, mais ou menos.
É uma bela arrecadação, né? Como é que é o IPVA? O IPVA, todo mundo que tem veículo sabe que paga o IPVA. E felizmente nós andamos na cidade de Indaiatuba e vemos pelas revendas autorizadas de automóveis que Indaiatuba é um lugar muito bom de carros, né? No começo do ano agora é hora de pagá-lo. É hora de pagar. A gente paga para o Estado. A gente paga para o Estado. O Estado é que passa para nós 50% do IPVA. Então é uma fonte de receita muito importante para o município. Então, quanto melhor for a situação da população que compra carro de maior valor, mais IPVA vai se pagar. É o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Isso significa IPVA. Vem num crescendo muito grande, né? Então a cidade desenvolve e arrecadamos mais IPVA. Então tá certo. Vamos falar um pouco então de planos para 2015. O orçamento de 2015. Então, o orçamento de 2015 totalizou, foi aprovado na Câmara, acho que foi uma semana aí, 874 milhões. É uma bela quantia. Mas sobra, não é tudo da prefeitura, é do município, porque o orçamento é do município. É aquela coisa que a gente começou falando aqui. É uma divisão para todas as áreas do município, um investimento em cada área e um benefício. Isso eu já sei mais ou menos, porque foi agora. 558 milhões vai ficar para a prefeitura. 128 milhões vai para o CEPREV. É bom dizer aqui que a prefeitura cumpre fielmente todos os pagamentos para o CEPREV, tanto na área da contribuição patronal, contribuição do empregado, tanto para a área da saúde como para a área da previdência, ou seja, da aposentadoria. 125 milhões, mais ou menos, é POSAI. E depois tem mais 19 milhões para a FIEC. É muito número para lembrar de cabeça, e tem 1.778.000 para o ProMemória. ProMemória sempre é uma estrutura pequena, tal, então é menos dinheiro. Desse 558, a gente tem cumprindo, nós colocamos 28% para a educação, mas não é sobre o total, é sobre imposto, é um problema técnico também que não dá tempo de explicar aqui. Mas nós colocamos 28% para a educação, nós colocamos só de recursos nossos, nós colocamos esse ano aqui para 2015 24,25% para a saúde, nós somos obrigados a colocar 15%. Já gasta 24 e 25, fora recurso que vem do governo federal, do SUS. Então, esse é em números o que nós temos para 2015, né? Eu acho que eu não lembro tudo de cabeça, porque não dá. Mas né? Na verdade a gente está falando dos valores que vão ser gastos nos planos das outras secretarias também, né? E da arrecadação, que é isso. Exatamente, porque o quanto vai ser revertido para a Secretaria de Educação, depois eles vão fazer os planos e fazer o investimento do ano de 2015. Mas nós estamos perdendo um pouquinho o sono nesse fim de ano. A champanhe vai ser um pouquinho complicada, porque todos nós, não precisa ser um grande leitor, nem ser inteligente para ver as notícias da mídia. E a gente sabe que a gente tem muita influência do governo federal, do país como um todo. E nós sabemos que há uma série de incertezas para o ano que vem. Nós já vimos o governo federal, já mudou o secretário da Fazenda. A linha filosófica desse atual secretário, que será secretário, o que já é secretário Joaquim Levy, ele tem uma outra linha de conduta. Isso tudo vai dar um respaldo na gente, vai dar uma influência, né? Vai dar uma influência. E qual que acontece a situação? Nós vimos agora recentemente também no Congresso a aprovação mudando a LDO. A LDO é uma lei de diretriz orçamentária que tem metas fiscais. O que é metas fiscais? É aquilo que o governo se compromete a gastar e arrecadar durante aquele exercício. E ela mandou, abrindo mão da meta, mudando a meta, porque ela gastou mais do que ela podia. Mas isso a gente sabe que vai influenciar, isso influencia, mas aqui no nosso município, então, esses valores vão ser gastos de todas as maneiras boas. Olha um pouquinho só, você fala, não tem nada a ver. Depende da atitude que tomar lá, não se vende um automóvel. Não vende automóvel, não vem o ICM. Quando fala não vem, diminui. O FPM, nós não falamos também, que é o Fundo de Participação dos Municípios,
ele tem uma repasse de imposto de renda e de IPI. Você não vende automóvel, não tem IPI. Então, a gente está numa expectativa de que o orçamento, a exemplo de anos anteriores, foi feito com cautela e que para o ano que vem se cumpra aquilo que está previsto. Então, a previsão a gente vai torcer para que dê certo. Não, nós não fantasiamos, vamos torcer. A gente vai trabalhar para isso, né? A verdade é essa. Mas o importante dessa entrevista da prestação da Fazenda é que o povo, a sociedade continue acreditando no governo, continue cobrando do governo. Nós estamos lá na Secretaria da Fazenda, a Prefeitura tem um site de transparência, onde tem muitas informações. Eu sei que as informações da área da Fazenda lá, às vezes é dificultoso para o cidadão comum, porque é muito complicada. E assim é complicado. Então, a gente está à disposição na Fazenda para que o cidadão vá lá, cobre a gente, é uma felicidade para a gente, virou, mexeu, tem algum pedido de informação, quando a gente conversa com a pessoa, a gente fica feliz de dar essa informação, porque a gente percebe que o cidadão está se interessando. E só nós vamos mudar esse país a hora que a comunidade, a hora que a sociedade se interessar um pouco por essas atitudes. É o conhecimento, né? A gente precisa fazer as pessoas irem conhecer um pouquinho da Secretaria da Fazenda e entender melhor o nosso município, certo? Sim. Então tá certo. Eu agradeço muito a sua participação hoje aqui, Juca, contando um pouquinho da Secretaria da Fazenda para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Repetindo, estamos à disposição. Eu agradeço de coração, embora não seja o secretário, me foi dada essa incumbência. Eu tenho certeza que todos lá da Secretaria estão à disposição para tirar dúvidas e esclarecer. Nós não podemos mais ficar com dúvida e fazer críticas infundadas. É isso aí. Muito obrigado. Então, muito obrigada pela participação. Uma outra oportunidade, o secretário vem estar aqui com a gente contando também um pouquinho mais. Se Deus quiser. Então tá certo. E para você de casa, você percebeu, a Secretaria da Fazenda não é muito conhecida por quem está aí desse lado, mas está lá disponível lá na Prefeitura, é só ir comparecer e se informar um pouquinho melhor para conhecer mais sobre as funções que são aplicadas lá. Para você, o Indé Notícias continua, vamos conferir a previsão do tempo. Nessa sexta-feira, o dia começa ensolarado e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura continua alta. A máxima pode chegar a 35 graus e a mínima deve ser de 22. O sábado deve ser de sol e muito calor. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre máxima de 35 graus e mínima de 23. E no domingo, a chuva deve cair durante a tarde e o sol predomina no restante do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima 24. E assim que terminar o Indé Notícias, quem aparece na telinha é a Giovana Seabra com o Planeta Esporte. Daqui a pouquinho você vai ver uma reportagem sobre pessoas que praticam exercícios na companhia do seu bichinho de estimação. O Planeta Esporte começa logo depois do Indaiá Notícias. Até já! E no próximo bloco você confere. População opina sobre o aumento no valor do salário mínimo. Mais detalhes depois do intervalo. Até já! O salário mínimo aumentou em 2015. Por isso, a TV Indaiá foi às ruas ouvir o que as pessoas pensam a respeito desse novo valor, vigente desde o primeiro dia do ano. Em 2014, o salário mínimo era de R$ 724. Para este ano, o valor subiu R$ 64, somando então R$ 788. Esse acréscimo de 8,8% reflete também no valor dos benefícios e serviços que usam o piso salarial como referência. A opinião das pessoas se difere. Uns acham que o valor é insuficiente, outros que é razoável. Olha, eu acho que ainda está pouco ainda. Acho que ainda está pouco. Porque do jeito que lá vai subindo as coisas, fica feio a coisa. E é impossível a gente sobreviver com esse salário. Primeiro porque a gente paga muito imposto, é muito caro, assim, os produtos são muito caros, e assim, tem que manter casa, tem gente que tem que manter isso. Esse valor, na verdade, de nosso salário mínimo é um aluguel que se paga. E se um pai de família tiver que pagar o aluguel, ele vai sobreviver do que depois? É um salário razoável, né? Razoável se a pessoa tem onde habitar, morar, residência fixa.
Dácio foi gerente de recursos humanos nos últimos 25 anos e considera o novo valor insuficiente para suprir as necessidades básicas de uma família. E o que falta para o país, né, realmente é uma política de longo prazo, né, e que por décadas, na verdade, esse problema tem sido empurrado com a barriga, de fazer incrementos, né, no salário mínimo de modo a propiciar, né, a elevação desse valor, para que as pessoas realmente possam sobreviver, né, com aquilo que nós chamamos de salário mínimo, né, porque ele está muito aquém do mínimo. Para o economista Márcio Kalman, existem várias variáveis que devem ser consideradas. Nós temos várias variáveis a considerar, né? Inclusive a inflação, né? Que a inflação subiu em torno de 6,5% agora, que está acima da meta, né, que o Banco Central estimou. E, inclusive, né, no caso do salário mínimo, subiu 8,5%. 8,1 percentual acima da inflação. Mas, ao longo do tempo, né, nós vemos que esse aumento não tem sido tão suficiente para quem ainda depende de aluguel, para quem ainda depende de outros fatores exógenos ao apenas o salário mínimo, né? Então, a pessoa é muito relativa a essa situação. Se a pessoa tem uma condição de vida onde não precisa pagar um aluguel, onde não precise de outros elementos aí, o salário ainda está, talvez, dando conta em algumas situações, mas em outras situações acredito que não. É muito relativo, dependendo também da cidade, do local, às vezes até da região, da macro-região que a pessoa vive, né? Na opinião do economista, o ideal é que o salário mínimo acompanhe sempre a correção da inflação. Sempre crescendo acima da inflação, né? E que ela possa ter condições de explorar a sua vida, né? Ter condições de lazer, de condições mínimas de cesta básica, né? E que possa também ter o lazer suficiente, hein? Essas condições, ter as condições de vida o mínimo, porque quem vive abaixo daquilo que a maioria consegue viver nunca está satisfeito. Então a pessoa tem que ter no mínimo de dignidade para fazer suas compras e até ter um momento de lazer na sua vida, né? Hoje é dia de estreias aqui no Indaiá Notícias e quem nos conta todas as novidades que lotam as salas de cinema é o jornalista Fábio Alexandre. Fala pessoal, tudo bem? Um lançamento nacional, uma estreia e uma pré-estreia marcam a semana nas salas de cinema de Indaiatuba. Para começar, mais uma comédia nacional promete lotar os cinemas. Em Loucas para Casar, Ingrid Guimarães vive Malu, uma mulher de 40 anos que trabalha como secretária de Samuel, vivido por Márcio Garcia. Apesar de estarem namorando há 3 anos, não há o menor indício de que um pedido de casamento esteja por vir. Um dia, Malu descobre que faltam algumas camisinhas no estoque pessoal do namorado e logo deduz que ele tem um amante. Para tirar a dúvida, ela contrata um detetive particular e logo descobre que existem mais 2 mulheres na vida de Samuel. Uma é a dançarina de boate Lúcia, personagem de Suzane Pires. A outra é a fanática religiosa Maria, interpretada por Tata Werneck. Agora, essas 3 mulheres irão disputar a preferência do amado e farão de tudo para subir ao altar. Loucas para Casar é dirigido por Roberto Santucci, especialista em comédias. Ele já dirigiu Ingrid Guimarães em 2 De Pernas para o Ar, Heloísa Perissé em Odeio o Dia dos Namorados e Leandro Hassum nos 2 Até que a Sorte nos Separe e no recente O Candidato Honesto. Enfim, mais uma comédia nacional que deve bombar neste início de temporada. Apostolado vivo nas reis da Galileia dos judeus. Gente, a Bíblia é tão clara. Qual o problema? Fica essa perturbada até que eu não tenho. Acho que juventude, né? Vou matar essa garota. Sua melhor parte, sexo, eu faço gostoso. Eu também faço gostoso! Bolo sem glúten. Sabe quantas amantes ele tem? 2. Que tipo de mulher aceita isso? Só mulher desesperada mesmo. Que você era até anteontem. Era. Quem é essa santa criatura que fisgou seu coração? Malu, mamãe.
Malu. A segunda estreia da semana promete muitos sustos. Em Ouija, o jogo dos espíritos, um grupo de adolescentes deve enfrentar seus medos mais terríveis quando, durante uma brincadeira, tentam estabelecer contato com espíritos por meio de um tabuleiro. Só que a brincadeira se torna correria quando eles conseguem contato com um espírito do mal e precisam fechar essa comunicação antes que seja tarde demais. O filme é baseado na popular brincadeira do jogo do copo, que até hoje causa arrepios em quem se arrisca a brincar. O Jogo dos Espíritos é mais um recente caso de filmes de terror de baixo orçamento que deram certo. Foram apenas 5 milhões de dólares, valor considerado baixo para os padrões hollywoodianos. O filme fez uma carreira nos Estados Unidos e deve ganhar uma continuação em breve. Se tiver coragem, confere aí o trailer. Hello? It's coming for all of us. So who's next? You have to break the connection, or it will keep coming for you. We have to play the game again. One last time. As friends we've gathered, hearts are true. Spirit near we call to you. Can you show us a sign? Did you kill Debbie? We're done! We're not playing anymore! It's not even real, okay? Por fim, a última novidade da semana é a pré-estreia da animação Os Pinguins de Madagascar. Os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta apareceram pela primeira vez na franquia Madagascar, em 2005. Desde então, ganharam espaço e agora um filme só para eles. Desta vez, o inseparável quarteto que vive no zoológico do Central Park, em Nova York, deverá juntar forças com uma agência de espionagem, a Vento do Norte, para impedir que um ardiloso vilão consiga conquistar o mundo. Na semana que vem, falaremos mais de Os Pinguins de Madagascar e dos lançamentos que prometem agitar as férias. Confira a programação completa e tudo sobre o mundo do cinema no meu blog. É só acessar fabioalexandre.blog.br e ficar por dentro de tudo que acontece em Indaiatuba e região. A gente se vê! E uma notícia para os universitários. Começou hoje e vai até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras, uma oportunidade para estudantes estagiarem em centros de pesquisas de outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a França. Cada bolsa de estudos tem duração de 6 meses e pode ser renovada por até 2 anos. A lista de selecionados sai em março e as atividades começam entre abril e maio. Mais informações pelo site www.cienciasemfronteiras.gov.br. E o Indaia Notícias fica por aqui. Logo em seguida tem esporte na sua telinha. E a gente se vê amanhã. Eu espero por você!